Também saúdo a todos com a paz do Senhor. Hoje, no nosso culto de oração, o pastor já trouxe uma reflexão para nós, que fala de oração, a oração de Daniel. Na oração de Daniel, diz que desde o início, quando ele começou a orar, desde o início Deus já tinha enviado a resposta. Porém demorou um período, para que Daniel recebesse essa resposta. Teve um período de tempo entre Deus mandar a resposta e Daniel receber. Daniel se manteve firme durante todo esse período. Ele se manteve firme, ele não arredou o pé, esteve lá o tempo todo confiando. E eu também quero trazer uma passagem, quero trazer uma reflexão para nós, que também fala de oração. Hoje no culto de oração, eu tento sempre falar sobre oração, sobre tratar desse assunto, para que aos poucos a gente acabe tendo um pouco mais de conhecimento através dos profetas, através de Deus, em nossas vidas. Então, acho que muitos já ouviram falar da oração de Abacuque, Quem não ouviu falar? Abacuque é um livro. Abacuque foi um profeta chamado dos profetas menores, e ele tem um livro na Bíblia que tem o mesmo nome, o livro de Abacuque. E Abacuque, ele viveu num período, num período cativo de Judá, um período que Israel estava cativo. E aí ele via todo aqueles problemas, aquelas coisas que aconteciam lá. E foi quando ele orou e ele fez várias perguntas para Deus. O Abacuque, o livro de Abacuque, diferente dos outros livros, é um livro pequenininho, tem somente três capítulos, o 1, o 2 e o 3. Ele é o único livro que o gênero dele, não é uma profecia dirigida diretamente ao povo de Israel. É um livro que ele relata essa conversa com Deus, esses anseios, os anseios que ele tinha, toda aquela inconformidade com tudo aquilo que estava acontecendo. E aí foi quando ele questionou a Deus. Ele perguntou, por que estava acontecendo tudo aquilo. E aí ele começou, aí foi quando no capítulo 1, ele orou, e aí ele começou a fazer as perguntas para Deus. E aí eu vou ler só pequenos trechos. Tudo que eu vou falar vai estar no capítulo 1, no 2 e no 3. Porém, são três capítulos distintos que falam de três coisas diferentes. O capítulo 1, primeiro vem todo o questionamento de Abacuque a Deus, No 2 é muito interessante, porque diferente lá da oração de Daniel orou, para Deus. E aí demorou um tempo, mas a resposta veio, um tempo depois veio a resposta. No caso de Abacuque, a resposta veio. E veio imediatamente. Para você ver, como Deus é maravilhoso, como Deus é grandioso, como Deus é longânimo. Abacuque, ele iniciou a conversa com Deus, podemos assim dizer. Ele iniciou a conversa, ele fez perguntas, e ele perguntou, contestou. E aí no capítulo 2 vem a resposta de Deus para ele. E aí o interessante, e o que eu quero dizer para vocês, é que a resposta de Deus
não foi exatamente nada que Abacuque estava esperando. Pelo contrário, ele meio que ficou indignado, tá? Então, vamos para o texto aqui da Bíblia. Capítulo 1, versículo 2, 3 e 4. Ele diz assim: até quando, Senhor, eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Ou seja, ele começou a perguntar para Deus: por que o ímpio prevalece? Por que eu vou ficar vendo todas essas coisas? Por que eu tenho que ficar passando todas essas coisas? Por que o povo está passando todas essas coisas, né? E aí ele começa a fazer uma série de perguntas para Deus. E aí Deus vai e responde para ele. E ele chega até no capítulo 13, ele chega a dizer: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a vexação, não podes contemplar. Porque, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Ou seja, ele começou a questionar por que os ímpios, né, eles tinham mais poder, né, sobre o justo. Por que os ímpios se davam muito bem e os justos estavam sofrendo? Ah, Senhor, o Senhor não vê, né, tudo o que está acontecendo, né? E aí ele começava a perguntar, ele ficou indignado e ficava perguntando: Senhor, não é possível, onde estão os teus olhos que não conseguem ver? E aí Deus vai e responde, né? Deus responde, e não é a resposta que ele queria. Deus vai e diz assim, que ele ia mandar, então ele responde que enviaria os babilônios para castigar a Judá. Ou seja, tudo aquilo que estava passando, né? Abacuque estava revoltadíssimo com tudo aquilo que estava acontecendo. E aí Deus responde: eu vou mandar os babilônios castigar ainda mais. E aí ele meio que fica dizendo: não, acho que ele ficou assim: Senhor, acho que o Senhor não entendeu o que eu te falei. Eu acho que o Senhor não está vendo, não está enxergando o que de fato está acontecendo no mundo, né? O Senhor não sabe. Quantas vezes, né, nós não temos esse momento de Abacuque em nós? Quantas vezes a gente quer ensinar Deus a trabalhar? Quantas vezes a gente diz: Senhor, onde estás que não me vê? Senhor, o meu casamento, o que está acontecendo, né? Onde está, Senhor, que não me vê? A minha família está desmoronando, meu trabalho estão todos contra mim. Senhor, me ajuda, né? Onde está, Senhor, que não me ouve? Onde está que não me vê? E Deus está ali olhando e contemplando. E muitas vezes a resposta de Deus para nós não é aquela que a gente está esperando. Mas a gente tem que entender, assim como Abacuque, aqui no capítulo 2, Abacuque entendeu e percebeu quem era Deus de verdade, né? Quem era Deus na sua longanimidade, né? No capítulo 2, quando Deus é tão maravilhoso que ele podia, tipo assim, dizer: olha, Abacuque, eu não devo satisfação, não te devo satisfação. Eu sou Deus. Se eu fiz, se eu estou fazendo, se eu vou mandar a Babilônia, se eu vou mandar os babilônios castigar ainda mais Judá, é
não te devo satisfação. Mas Deus é tão longânimo, Deus é tão misericordioso, que Ele estava pronto lá. E aí, como eu disse logo no início, né, esse livro, ele relata a conversa, a oração com Deus. E aí Deus vai e começa a falar com ele. Olha, eu vou te falar o seguinte, Abacuque. Aí no capítulo 2, no versículo 2, ele diz assim: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas para que a pessoa lê o que correndo passa. Ou seja, Deus não só respondeu, como Deus ainda disse: olha, o que eu vou te falar, eu quero que você pegue pedras e eu quero que você escreva de uma forma que todos vão ver, não só o povo de agora, mas toda futura geração. Então você escreva, mas escreva com letras bem legíveis. Escreva de forma de que mesmo aquela pessoa que passe correndo, veja o que eu vou escrever, o que eu vou te falar. E aí ele diz assim: porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. E aí ele diz assim, eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Ou seja, Deus pediu para ele escrever: olha, o justo viverá pela fé. Basta somente que tenha fé. E aí, quando ele falou isso para Abacuque, eu acredito que Abacuque percebeu que ele precisava somente ter fé. Era tudo o que ele precisava na vida dele. Muitas vezes Deus nos coloca nessa posição, nessa situação, que tudo que a gente precisa é apenas ter fé. A gente vê as circunstâncias, né, e a gente precisa confiar que nós precisamos ter fé. A gente precisa confiar e acreditar em ter fé. A gente precisa se abrir para o Senhor. A gente precisa mergulhar. Então, nesse momento que Deus falou para Abacuque, né, mas o justo viverá pela sua fé. Então, assim, ele falou que ia trazer juízo. Ele ia trazer juízo para o povo, né, e muitos iriam perecer. Só aqueles que realmente tivessem fé de buscar ao Senhor, aqueles sim viveria, né, chegaria realmente a viver de fato o propósito de Deus na sua vida. Porque a gente precisa, o juízo, né, ele traz a salvação e traz a esperança, renova a esperança de nós. O juízo, nós precisamos passar por esse juízo para que venha a salvação, de que venha, a gente precisa passar por esse, como é que eu posso dizer, esse mar revolto, né? Deus faz com que a gente passe por essa situação, por esse mar revolto, para que a gente aprenda a confiar, que a gente aprenda a viver pela fé. Nós precisamos mergulhar de fato em Jesus. E eu acredito que quando o Senhor disse o justo viverá pela fé, ele realmente percebeu aquela palavra, ele entendeu, né? E eu acredito que ele se encheu do Espírito Santo e ele percebeu que era tudo que precisava. Ele não precisava questionar Deus, ele não precisava ensinar Deus, ele precisava somente ter fé, né?
muitas vezes, né, na nossa dificuldade, nas circunstâncias adversas, a gente precisa somente confiar. A gente precisa acreditar que Deus está ciente de tudo, que Deus está observando tudo e fará conforme Ele planejou, conforme Ele programou para nós, né? Então, as dificuldades, né, o juízo, a gente pode falar assim, o juízo, né, no momento de dificuldade, é no momento que a gente aprende. É no momento que a gente descobre o poder de Deus. É quando a gente começa a usar nossa fé que a gente percebe realmente o poder de Deus. A gente não desenvolve a nossa fé na bonança. Pelo contrário, nós aprendemos a desenvolver a nossa fé na dificuldade. Viver de fé em fé, né? E lá no Salmo 23 diz assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. E aí eu li esse texto hoje de uma forma diferente, né? E aí me veio na cabeça: a tua vara e o teu cajado me consolam. E aí eu pensei: a vara e o cajado. E eu pensei, isso é conforto? É consolo, pastor? A vara, um pastor de ovelhas com seu cajado lá e as ovelhinhas lá pelo arado, né, pelo campo. E aí as ovelhinhas, às vezes, ela quer sair do caminho, ela quer pular a cerca e chega o pastor com o cajado, né, com a vara. E aí o pastor pega e desce o sarrafo na ovelhinha, olha, já não é por aí não, é por aqui. Ele tem que fazer isso para que ela aprenda o caminho e não morra, não é? Então, o teu cajado, né, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, isso quer dizer que é na dificuldade que a gente aprende, é na dificuldade que a gente desenvolve a fé que a gente precisa ter. Então, quando Deus falou, né, para Abacuque, o justo viverá pela fé, ele entendeu isso de uma forma que não precisou mais nada. Não precisou mais nada. Ele entendeu perfeitamente que ele não precisava buscar informação, que ele precisava somente mergulhar em Deus, de fato, né? Que ele nada mais importava. Quando a gente está com dificuldade, quando a gente está com problema, não falo probleminha simples de resolver num dia, não. Eu falo de problemas graves, crises que levam meses e meses e meses e meses. Às vezes a gente fica meio que apavorado, fica desconsolado, fica fora de si, a ponto de não... E entra em desespero. Acaba entrando em desespero. Mas, quando a gente confia em Deus, quando a gente mergulha em Deus, quando a gente deixa, de fato, se encher, quando a gente se esvazia de nós mesmos e se enche de Deus, você pode verificar, você pode perceber que você já começa a responder de forma diferente. Quando você se enche de Deus, as circunstâncias continuam igual, os problemas lá continuam tudo igual, mas você tem a certeza, a paz que tem dentro de você, né? Lá em Filipenses que diz: a paz que excede todo o entendimento. Então, quando você se enche de Deus, você se enche do conhecimento, você tem a paz, você tem o conhecimento, e aí você habita no esconderijo do Altíssimo. Você começa a... Pode acontecer, está acontecendo os problemas, aquelas coisas, aquele monte de coisa, não sei o que, mas você está ali, ó, cheio de paz,
disso que você precisa. É somente disso que a gente precisa. Enquanto a gente não tiver esse entendimento, nós vamos ficar dando murros em ponta de faca. Vamos ficar andando por caminhos que a gente não sabe aonde vai levar. Nós precisamos de fato se esvaziar de nós mesmos. Nós precisamos de fato se encher de Deus, se abrir para Deus e deixar que Ele realmente faça morada e habite em nós, de forma que não sobre espaço, nenhum espaço para nossas vontades, nossos desejos, né? Que Deus realmente possa fazer morada dentro de nós, que Ele possa realmente nos preencher por completo, porque sendo assim, tendo esse preenchimento, nós vamos ter essa sensação e essa certeza que Abacuque teve aqui no capítulo 3, né? Que ele diz assim, que o título é a oração de Abacuque, e aí tem aquele trechinho que a gente conhece muito, né? Que diz assim, porquanto, no 17, porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Veja a diferença da pessoa totalmente transformada e cheia de Deus. Uma pessoa totalmente diferente. No capítulo 1, ele era uma pessoa que cheia de perguntas, cheia de inconformações, né? Vendo tudo aquilo que estava acontecendo, toda a maldade no mundo, e ainda vendo o seu próprio povo, né, que era o Judá, sendo massacrado pelos babilônios, né? E aí cheio de porquês, cheio de indagações, né? E aqui no capítulo 3, depois que Deus falou com ele, lá no capítulo 2, aqui no capítulo 3, a gente vê uma pessoa firme, uma pessoa cheia de esperança e uma pessoa cheia de fé, né? Ele não teve a resposta que queria. Ou seja, ele, olha, Senhor, está acontecendo isso e isso, eu preciso que o Senhor destrua os babilônios. Eu preciso que Judá, né, porque Judá é o teu povo, né? Nós somos justos, então precisamos realmente, né, vencer essa batalha. E aí Deus disse, não é esse o plano que eu tenho para Judá. Não por enquanto. O plano que eu tenho é bem diferente, né? E você só precisa saber que o justo viverá pela fé. E ele teve essa certeza. Pai é assim. Pai corrige, né, a quem ele ama. Nós só precisamos confiar, né? Mesmo quando as coisas não saem como a gente quer, como a gente espera, Deus continua sendo Deus. Mesmo quando Ele não responde do jeito que a gente espera, Ele continua sendo Deus, continua sendo o nosso Pai, né? Grandioso, misericordioso, longânimo, né? E as maiores lições que a gente aprende é quando tudo está difícil e quando a gente aprende a confiar em Deus e a gente aprende a ter a fé que nós precisamos ter, tá bom? Então é essa a mensagem que eu quero deixar para nós nesse dia de oração. Quero dizer que não deixe de orar. A oração é a chave que abre todas as portas. Tá ruim? Ora. Tá feliz? Ora. Tá triste? Ora. Olha, o dia hoje foi tão cansado, tô tão cansada. Nossa, o dia hoje foi pesado demais. Nem vou orar hoje, nem vou à igreja, né? Faça isso não. Ore um pouco, né? Busque a Deus, se entregue, ore. Nem sempre você vai ter a resposta que você quer. Mas de uma coisa, tenha certeza, vai ser a resposta melhor para você. Só precisa somente confiar, né?
terças-feiras temos o nosso culto de oração. E também quero, aproveitando, enquanto o pastor está colocando uma musiquinha ali de fundo para a oração, quero dizer para vocês que estamos sem